Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso, na maravilhosa noite de ontem, venceu de virada o Internacional de Porto Alegre por 3-1 no estádio Newton Santos. Festa e apoio da torcida que lotou mais uma vez a nossa casa. Noite especialíssima. O Fogão é líder do Campeonato Brasileiro até que os adversários entrem em campo com 16 pontos de vantagem. O Glorioso chegou aos 47 pontos. O melhor primeiro turno dos pontos corridos. Fabi, calma, Corinthians de 2017 também fez 47 pontos. Sim, contudo, com uma vitória a menos que o Botafogo de 2023. Como eu disse, noite especialíssima. Antes de falar sobre a partida e a virada do colossal alvinegro de General Severiano e do estádio Newton Santos, quero falar sobre a torcida do Botafogo, sobre a atmosfera da nossa casa. Era aniversário do Glorioso, 119 anos do futebol do Botafogo. E véspera de Dia dos Pais, sim, hoje Dia dos Pais. Se você é pai, meus parabéns. Se você é filho, filha, transmita o meu carinho, o meu abraço para o seu pai. Zeca Pagodinho cantando uma música lindíssima da torcida alvinegra antes da bola rolar. E muito bem acompanhado pelo Iago, torcedor apaixonado pelo Glorioso. O Iago não enxerga, mas ele sente o que é o Botafogo. Viralizou tendo sido, entre aspas, descoberto num vídeo do meu querido amigo Gilmar Machado, da Opinião Fogo Play. E o Iago ontem teve a oportunidade de cantar junto ao Zeca Pagodinho no estádio Newton Santos, lotado. Parabéns, Iago, parabéns, Zeca Pagodinho. A música que eles cantaram com a torcida foi Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. Sua torcida te quer bem, não te abandona na pior. Vocês sabem a sequência, eu vou deixar pro Iago e pro Zeca. Eu canto lá na arquibancada, no camarote, no estádio. Aqui deixa para quem sabe. Pois é, galera. E como eu disse, véspera de Dia dos Pais e um mosaico lindíssimo preparado pela torcida do Botafogo. Algo impactante aconteceu. Certamente uma das minhas maiores emoções num estádio de futebol. O time entrou em campo e subiu o mosaico 3D com um avô que curtiu o título brasileiro do Botafogo, a Taça Brasil, o primeiro brasileiro do Fogão em 1968. Um pai que comemorou o título brasileiro de 1995. E uma criança que agora quer comemorar títulos com o Botafogo e, quem sabe, o Brasileirão de 2023. Me senti muito representado, me emocionei de verdade. Pai, feliz Dia dos Pais, te amo. Mãe, também te amo, eu faço isso. E quando é Dia das Mães, eu falo, mãe, feliz Dia das Mães, te amo. Pai, também te amo. Obrigado, Deus, pela família. Pois é, galera, digo para vocês, me emocionei bastante. Meu pai, em 1968, com 14 anos, certamente comemorou muito o título brasileiro com a máquina que o Botafogo tinha. O Botafogo foi campeão brasileiro em cima do Fortaleza, 4-0. O Botafogo, em 68, ganhou a Taça Guanabara, que era um campeonato à parte, importantíssimo e difícil, 4-1 na final contra o Flamengo. O Botafogo foi bicampeão, na verdade, da Taça Guanabara em 68, porque tinha vencido também em 67, e bicampeão carioca em 68, vencendo o Vasco na final por 4-0. Tinha vencido também o Carioca em 67. Além disso, em 68, o nosso segundo título na pequena Copa do Mundo de Caracas. O Botafogo venceu 3 vezes, 67, 68 e 70. O meu pai curtiu bastante. Em 95, eu com 11 anos de idade, comemorei muito. O Túlio Maravilha é o meu grande ídolo até hoje no Botafogo, não é à toa. Eu respeito e admiro muito os jogadores daquele time, o técnico Paulo Autuori. O Botafogo agora busca mais um título. E eu tenho uma filha que vai completar
3 anos. Vocês de vez em quando veem a Manu aqui no canal Fabiano Bandeira. Por isso me emocionei. No terceiro gol do Botafogo, então, cheguei a me ajoelhar porque fiquei realmente muito impactado. E a torcida deu um show. O Botafogo entrou em campo com o Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, na zaga Adrielson e Cuesta, na lateral esquerda o Hugo, no meio campo Marlon Freitas, Tietê e Lucas Fernandes, na ponta direita Gustavo Sauer, centralizado o Eduardo e na ponta esquerda o Vitor Sá. Início de jogo equilibrado e aos poucos o Botafogo foi comandando as ações. O Lucas Fernandes, logo no início, teve uma chance claríssima para marcar. Chutou em cima do goleiro Rocher, do Internacional. Depois o Botafogo tentava, de alguma forma, ficar no campo ofensivo. O Inter escapou uma vez aos 16 minutos. E o Ener Valencia, que é muito bom jogador, finalizou para fora. Depois o Inter tentou atacar de novo. O Botafogo cortou, mas o sistema defensivo deu uma dormida. O Adrielson deu um bote não muito bom à frente da área. O Maurício conseguiu finalizar, mas finalizou para uma defesa tranquila do nosso excelente Lucas Perry. O Perry deixou a bola bater nas próprias mãos e sair do alcance e se perdeu, ficou girando. Então o Maurício mesmo conseguiu completar o rebote, fazendo 1-0 para o Internacional. A torcida deu força para o Lucas Perry, deu força para o time, mas mesmo assim o Botafogo parecia ter sentido o gol, não conseguiu organizar as ações da melhor maneira. Aos poucos, novamente, o Botafogo foi dominando e teve chances claríssimas. Cruzamento para o lado esquerdo, Vitor Sá cabeceando para dentro, o goleiro cortando, a bola voltando, chegando ao Lucas Fernandes, ele finalizando de primeira, o Rocher segurando a pelota, depois chute de fora da área, o Rocher dando rebote e o Eduardo na posição de centroavante, buscando o gol, mas finalizando em cima do goleiro adversário. Chance claríssima perdida pelo Botafogo. Depois o Marlon Freitas tentando um passe, jogador do Inter tentando a interceptação, bola sobrando para o Eduardo, frente ao goleiro adversário, finalização, mais uma defesa do goleiro do Inter. Então, mesmo com o Botafogo não jogando tão bem, mas jogando melhor que o Inter, as chances foram criadas. E o adversário no gol deu muito trabalho para o nosso sistema ofensivo. O que acontece, galera? O Lucas Fernandes não estava tão mal no jogo, mas a dinâmica não estava ideal. A intensidade do Botafogo poderia melhorar. E o Gustavo Sauer, pelo lado direito, não estava conseguindo buscar as melhores ações. Não foi bem ontem o Gustavo Sauer. O Botafogo precisava pressionar, precisava mostrar ao Internacional quem manda no estádio, Nilton Santos. 2 trocas no intervalo. Achei muito interessante a ida do Vitor Sá para o lado direito para a entrada do Luiz Henrique. Então saiu o Gustavo Sauer. E saiu também o Lucas Fernandes. Fabiano, não tem como o Eduardo fazer o falso 9? Em determinado momento, tem. Fez e foi muito bem contra o América Mineiro. Já ontem, ele não foi tão bem como falso 9, mas finalizou 2 vezes em ótimas condições. O goleiro defendeu e ainda participou também, tocando de letra uma jogada que culminou na finalização do Lucas Fernandes. Só que o Eduardo, recuado, entregou muito mais realmente na segunda etapa. Então entrou o Janderson no lugar do Lucas Fernandes. No início do segundo tempo, tínhamos Perry no gol, na direita o de Plácido, Adrielson e Cuesta na zaga, Hugo na lateral esquerda. No meio campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. A formação clássica atual. Na ponta direita o Vitor Sá, que continuou bem, porque também estava bem na ponta esquerda. Janderson de centroavante como referência e na ponta esquerda o Luiz Henrique. Assim, o Botafogo não deixou o Inter respirar. Um amasso, galera, desde os primeiros segundos do segundo tempo. O Botafogo foi para cima. E com um lateral batido pelo Internacional pelo lado direito para o Ener Valencia, conseguimos recuperar a bola. O Cuesta pressionou, o Ener não dominou, a bola chegou ao Marlon Freitas, que deu o passe para o Janderson fazer o pivô, ou seja, já estava ali funcionando como uma referência. O Janderson entrou muito bem, assim como o Luiz Henrique. O jogador recebeu a bola,
conseguiu girar, esperou o momento correto e deu o passe para o Luiz Henrique às costas da defesa. Cruzamento do Luiz Henrique, gol do Vitor Sá, que é um ponta que estava pelo lado direito, e fechou na área para finalizar. Fabiano, Botafogo, fez o gol, explorando o lado direito da defesa do Internacional. E ontem você falou que a brecha principal era pelo lado esquerdo. É verdade, pensei sobre isso já lá no estádio Newton Santos. Mas veja como é interessante o futebol. O Luiz Henrique só conseguiu cruzar pelo lado esquerdo porque o René deu condição pelo lado direito do nosso ataque, pelo lado esquerdo da defesa do Inter. A jogada não tinha praticamente nada a ver com o René, mas ele deu condição para que o Luiz Henrique não entrasse impedido. Então o Luiz Henrique cruzou para o Vitor Sá, que é o ponta-direita naquele momento, era o ponta-direita naquele momento, fechar e fazer o gol como um centroavante. 1-1 e continuou o amasso. O Botafogo não parou. Linha para lá, linha para cá, VAR, gol validado. O Internacional saiu com a bola. Tocou para lá, para cá. O Tietê, pouca gente vai lembrar, saiu para pressionar lá na frente. Correu muito, até que a bola chegou ao último homem do Internacional. Chutão para frente. Adrielson, soberano pelo alto, ganhou. A bola caiu nos pés do Marlon Freitas. Tudo se encaixando. O Tietê, muito rápido, muito dinâmico, foi pressionar. O Internacional teve que se desfazer da bola. O nosso zagueiro, que é excelente no jogo aéreo, cortou e a bola caiu nos pés do Marlon Freitas, que além de marcar muito bem, é um exímio lançador. O Marlon lançou para o outro lado, para o lado esquerdo, diagonal longa, pegando o Luiz Henrique, que estava com muita vontade, na ponta esquerda. O Luiz Henrique tentou ir para o fundo, não conseguiu, fez menção de voltar com o jogo. O Hugo, que jogou muita bola, aplicou um recurso pelo lado esquerdo, conseguiu tirar do marcador de letra, levantou a cabeça, levou a bola um pouco mais, cruzou para o Janderson, que dividiu com o zagueiro que acabara de entrar no Internacional, e a bola foi no cantinho direito do goleiro Rocher. 2-1 para o Botafogo rapidamente. Como eu disse, um amasso. O Botafogo continuou. O Inter tentou sair um pouquinho, o Kudê tentou usar como estratégia uma espécie de terceiro zagueiro para que eles pudessem então ter a última linha mais protegida com 5 homens, tentando alargar de alguma forma, e o Botafogo não tendo mais facilidades pelos lados. Não deu certo. O Inter tinha que buscar os ataques e estava exposto para os contra-ataques do Botafogo. Até que aos 27 da segunda etapa, o Vitor Sá, no campo defensivo, ganhou uma bola de cabeça, o de Plácido passou e recebeu em boa condição, inteligente, jogou muita bola ontem. O de Plácido deu o passe para o Eduardo, que entrava, e não para o Janderson, que passava à frente dele, podendo de repente entrar impedido ou então marcado por 2 adversários. Eduardo recebeu muito bem colocado, dominou e deu o passe para o Luiz Henrique entrar pelo outro lado e finalizar, fazendo o terceiro do Fogão. Show! A torcida toda se emocionou, mostrou muita força também e foi importante o terceiro gol do Fogão para uma tranquilidade maior. O Lucas Perry fez uma defesaça com um chute do adversário bem perto da meta alvinegra, contudo um pouco depois, lançamento, o Lucas Perry não saiu bem, o jogador do Inter raspou de cabeça, e se bem me lembro, João Pedro fez o gol, mas estava impedido. Mas a torcida continuou dando apoio ao Lucas Perry. Isso foi muito importante, porque não é só para o jogo contra o Internacional, é para a campanha. Ele precisa de confiança e ele é muito bom goleiro. Contra o Vasco, o Adrielson errou, mas o Lucas Perry garantiu. A torcida cantou o nome do Adrielson, depois cantou o nome do Lucas Perry. Ontem foi a vez de cantar o nome do Lucas Perry para que ele tivesse confiança. 3-1 Fogão. Durante o segundo tempo, algumas outras trocas no Glorioso. O Danilo Barbosa entrou no meio-campo e vejam que interessante. Em dado momento, aquele 4-4-2 que o Bruno Lage gosta, com o Tietê funcionando como extremo. O Danilo entrou no lugar do Vitor Sá, então o Botafogo ficou com a seguinte formação: de Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo, Tietê aberto como um extremo, Danilo, Marlon e Luiz Henrique, Eduardo, mais adiantado, com o Janderson
como referência. O Tietê funcionaria como um extremo, um homem aberto para marcar pelo lado e tentar passes rápidos, explorando o Eduardo e também o Janderson. Ele não faria exatamente o papel do ponta, tendo que ir ao fundo cruzar ou então buscando espaços mais perto da área, saindo da linha lateral para a área adversária. Não, o Tietê poderia ficar aberto, mas tendo que marcar e fazer ligações rápidas. Depois, o técnico Bruno Lage tirou o Tietê e colocou o Júnior Santos. Então o Júnior Santos entrou como um ponta e ia fazendo uma jogadaça quando sofreu falta na entrada da área e o Cuesta bateu na barreira, foi para escanteio. Com o Júnior Santos, o Botafogo foi um pouco mais ofensivo pelo lado direito, aí tinha o 4-4-2 ou o 4-2-3-1 novamente. O Eduardo saiu para a entrada do Felipe Sampaio. O Bruno Lage deixou no final da partida a linha de zaga mais alta e se o Inter tentasse os cruzamentos, o Botafogo teria muitas possibilidades de corte com escape pelos lados. Júnior Santos pela direita, Luiz Henrique pela esquerda, os jogadores do meio-campo podendo tentar os lançamentos. Aula de técnica, aula de pressão, aula de estratégia e o Botafogo venceu muito bem no estádio Newton Santos. Ao fim da coletiva, o técnico Bruno Lage elogiou muito o Diego Costa, incluindo a parte comportamental. Extremamente importante. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.